De acordo com o artigo 76 da Constituição Soviética de 1977, os Estados Socialistas Soberanos Soviéticos se uniram para se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O artigo 81 da mesma Constituição afirmava que os direitos soberanos das repúblicas da União deverão ser salvaguardados pela União Soviética. Nas últimas décadas de sua existência, a União Soviética consistia oficialmente de 15 repúblicas socialistas soviéticas. Todas elas eram consideradas repúblicas socialistas soviéticas, e todas elas, com a exceção da República Socialista Federativa Soviética Russa, até 1990, tinham seus próprios partidos comunistas, e faziam parte do Partido Comunista da União Soviética. Fora do território da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, as repúblicas se encontraram principalmente em terras adquiridas pela monarquia russa. Entre a Grande Guerra Setentrional de 1700 e a Convenção Anglo-Russa de 1907, os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, no entanto, não se aceitam oficialmente como tendo feito parte da União Soviética, alegando que sua incorporação à União Soviética em 1940, na forma das Repúblicas Socialistas Soviéticas Lituana, Lepan e Estoniana, sob as provisões do Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939 foi ilegal, e que eles teriam portanto permanecido países independentes, ocupados pela União Soviética. Esta posição também foi expressa pela União Europeia, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e pelos Estados Unidos. Por outro lado, o governo da Rússia e as autoridades daquele país sustentam que a anexação dos estados bálticos foi legítima. Em 1944, emendas feitas à Constituição Soviética de 1936 criaram ramos separados do Exército Vermelho para cada república soviética. Também estabeleceram comissariados responsáveis pelos assuntos externos e defesa de cada república, permitindo que elas fossem reconhecidas como estados independentes de jure perante o direito internacional. Isto permitiu que duas destas repúblicas, a República Socialista Soviética Ucraniana e a República Socialista Soviética Bielorrussa, passassem a fazer parte da Assembleia Geral das Nações Unidas, como membros fundadores. Em 1945, todas as ex-repúblicas soviéticas são atualmente países independentes, e 11 delas, todas, com a exceção dos países bálticos e da Geórgia, encontram-se atualmente integradas de maneira pouco definida sob o nome de Comunidade de Estados Independentes. Constitucionalmente, a União Soviética era uma federação. De acordo com as provisões da sua Constituição, nas versões adotadas em 1924, 1936 e 1977, cada república tinha o direito de se separar da União Soviética. Ao longo da Guerra Fria, no entanto, este direito foi considerado como sem valor, embora o artigo 72 da Constituição de 1977 tenha sido usado em dezembro de 1991 para dissolver, eventualmente, a União, quando a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia se separaram dela. Na prática, a União Soviética foi uma entidade altamente centralizada desde sua criação, em 1922, até a metade da década de 1980, quando as forças políticas despertadas pelas reformas empreendidas por Mikhail Gorbachev resultaram no afrouxamento do controle central e na sua eventual dissolução. Sob a Constituição adotada em 1936, modificada ao longo até outubro de 1977, os alicerces políticos da União Soviética eram formados pelos sovietes, conselhos dos deputados do povo. Estes organismos existiam em todos os níveis da hierarquia administrativa, com a União, como um todo, situada sob o controle nominal do Soviete Supremo da União Soviética, sediado em Moscou, dentro da República Socialista Federativa Soviética Russa.
Juntamente com a hierarquia administrativa estatal, existia uma estrutura paralela de organizações partidárias, que permitia que o Politburo exercesse grande controle sobre repúblicas. Os órgãos administrativos estatais recebiam ordens dos órgãos partidários paralelos, e as orientações de todas as autoridades partidárias e estatais precisavam ser aprovadas pelos órgãos centrais do partido. A prática geral nas repúblicas, com exceção da Rússia, era de ter uma autoridade local como chefe de Estado, e alguém de fora da república como secretário-geral local do partido. Cada república tinha seu próprio conjunto de símbolos estatais. Uma bandeira, um brasão, com a exceção da RSFS russa, o hino. Cada república da União Soviética também foi agraciada com a Ordem de Lenin.